Então, o Eutidemo é o diálogo de Platão que trata da erística e da filosofia. Ele tem, além do Sócrates, 5 outros personagens importantes. O Críton, que a gente já viu num outro diálogo, que leva o seu nome, que é um velho amigo de Sócrates, vem do mesmo demo, que é uma espécie de espírito prático que se ocupa dos seus próprios negócios, mas que tem um certo interesse na filosofia. E ele está preocupado com a educação do seu filho, o Critobulo. Ele gostaria que o seu filho se iniciasse e estudasse filosofia também. Você tem o Clínias, que é um jovem aristocrata ateniense, primo de Alcibíades, cheio de fãs, né, de admiradores, e que, embora seja tímido, já conhece um pouco a arte da discussão. O Ctesipo é um jovem um pouco mais velho que o Clínias, tem uma boa natureza, embora ele se deixe levar um pouco pela emoção, devido à juventude. Ele é apaixonado por Clínias e quer impressioná-lo. Também ama a discussão por si mesmo. E você tem o Otidemo e o Dionysodoro, que são dois irmãos, né, dois sofistas, especialistas nessa arte da erística, que se sentem superiores a, a todas as outras pessoas, né, e que eles têm o diálogo pinta essa superioridade como dando-lhes um ar ridículo, né, um ar de arrogância ridícula. Eles pretendem ensinar a virtude melhor do que qualquer outra pessoa. Então, o tema é erística, filosofia. A erística é uma espécie de arte da discussão, ou da refutação. A comparação que é feita nesse diálogo é com o combate, né, com a arte de lutar com espadas, né, esgrima. E então, a erística seria uma espécie de combate, mas no terreno do discurso e das palavras. Então, no início do diálogo, é, né, a mise-en-scène do diálogo é o Sócrates que conta a Criton, né, que ele encontra, o Criton, ele conta a Criton o diálogo que ele teve com os dois sofistas no dia anterior, porque o Criton não conseguiu ouvir, não pôde ouvir. Então o Criton pergunta quem eram aqueles dois com quem o Sócrates discutia, né, o Tidemo e o seu irmão Dionysodoro. E aí o Sócrates explica, são capazes de lutar não apenas com o corpo, mas com palavras, né, refutando qualquer proposição, verdadeira ou falsa. E o Sócrates diz a Criton, né, em tom irônico, que pretende ser discípulo deles, né, para aprender a ciência que eles possuem, que é a erística. Então, erística vem do grego eristikos, do verbo erizo, que significa lutar ou discutir. E o Sócrates começa a contar o diálogo. Né? Então, ele estava sentado no vestiário, quando ele ia partir, o daimon, né, que é aquela voz que adverte o Sócrates de não fazer alguma coisa, a gente vê isso ele explica um pouco o que é esse daimon na Apologia. E o daimon, que diz que ele não deve fazer, o detém, né? Diz para ele, fica aí, né? Espera mais um pouco. Uma advertência divina. Os dois sofistas, então, entram na sala, seguidos por um bando de discípulos. Né? Pouco depois entra o Clínias com seus admiradores. Então, a palavra que eu traduzi como admiradores é erastai, né? Que significa alguém que está apaixonado por alguma coisa ou por alguém, entre os quais um dos principais é o Ctesipo. Enfim, os dois sofistas vêm sentar com Sócrates e o Clínias. E aí começa a discussão. Primeiro, o Sócrates pede uma demonstração. Então, Sócrates apresenta os sofistas ao Clínias
como mestres na arte da guerra e da retórica, que é o que eles faziam antes, né? Então, a última vez que o Sócrates tinha visto esses dois sofistas, é o que eles faziam. Aí o Eutidemo fala que eles deixaram essas coisas para lá e eles estão se dedicando ao ensino da virtude, né? Eles creem que somos capazes de inculcá-lo melhor e mais rapidamente do que qualquer outra pessoa. E admirado, Sócrates pede que eles façam uma demonstração. E ele pergunta: a arte de ensinar a virtude é a mesma que a de convencer alguém a se dedicar a ela? E eles dizem sim. Então, Sócrates pede que eles mostrem essa arte aplicando-a sobre o Clínias, né, para fazê-lo amar a filosofia e cultivar a virtude. Então, vocês estão dizendo que vocês conseguem fazer isso melhor que ninguém. Mostra, faz um discurso para convencer o Clínias a amar a filosofia e cultivar a virtude. E assim começa a discussão entre os sofistas e o Clínias. Então, o Eutidemo pergunta: quais são os que aprendem? Os que já sabem ou os que ignoram? Euclides meio tímido, né? Hesita um pouco. E o Sócrates o encoraja e o Dionisodoro diz em voz baixa para o Sócrates: Sócrates, pouco importa ele vai ser refutado. E aí o Clínias diz: os que sabem são os que aprendem. Então o Tidemo diz: quem aprende alguma coisa é porque ignorava antes de aprender. Logo são os que ignoram que aprendem. E o Clínias concorda. Concorda quando antes ele tinha dito que era o contrário, né? Então ele perdeu porque ele se contradisse. Então, ao ver o Clínias refutado, o grupo dos sofistas aplaude e ri. E o Dionisodoro diz: mas quais são os alunos que aprendiam a recitação de gramática? Os que sabiam, os que ignoravam? Os que sabiam, porque você precisa saber as letras para você poder aprender a recitar. Então, quem aprende é quem sabe, Clínias. Você está enganado, de novo, de ter concordado com o Eutidemo. Mas Clínias, aí ele continua, mas Clínias, aprender assim como adquirir alguma coisa é passar a ter o que não se tinha antes. Logo são os que ignoram que aprendem. Então ele contradiz, contradiz e contradiz, né? Mesmo tudo que o Clínias concorda, ele termina sendo refutado. Após todas essas refutações, o Sócrates intervém, né? Porque o Clínias está meio perturbado, né? Tímido e tal, está meio perturbado. E o Sócrates vem para apoiar o jovem Clínias. Então ele diz, no fundo, calma aqui, fica tranquilo. O que eles estão fazendo é só uma brincadeirinha, né? Então, os sofistas, eles estão agindo, né? O Otidemo e o Dionisodoro estão agindo como se faz na iniciação dos coribantes, né? Eles dançam ao teu redor, brincando. E essa é a primeira parte dos mistérios sofísticos, né? Ele faz uma comparação entre uma iniciação a uma religião de mistérios e o que os sofistas estão fazendo com o Clínias, né? Então, a iniciação tem sempre um ritual e tal. Então, nesse caso dos coribantes, eles estão dançando ao redor, brincando, etc. Mas ainda não entrou, é porque ele ainda não foi iniciado, né? Essa é só a primeira etapa do ritual de iniciação. E aí ele diz, bom, como ensina pródigo, o primeiro passo é preciso compreender precisamente o significado de cada palavra. Então ele explica um pouco o que os sofistas fizeram com ele. Eles aprender tem dois sentidos. Quando não se conhecia algo que é aprendido, ou quando se examina algo que se conhece para compreendê-lo. Então, a mesma palavra é usada no caso de um homem que sabe e de um homem que ignora. Então, uma mesma palavra tem dois sentidos diferentes. Então, as refutações do Tidemo e do Dionisodoro, elas jogam com o sentido da palavra aprender. Então, apenas um jogo. Porque mesmo que soubéssemos tudo isso, não teríamos aprendido nada sobre as coisas. É só um jogo com o uso das palavras que não aprende nada sobre a realidade. Então serve só para fazer cama de gato com as pessoas e rir delas quando caem, como eles fazem contigo agora. Mas em seguida eles vão te mostrar o lado sério. Então o Sócrates fala assim, não, peraí, por enquanto é só uma brincadeirinha, mas depois eles vão mostrar o lado sério da coisa. Para abrir o caminho, eu vou mostrar como é que eu concebo e como eu desejo ouvir a exortação à virtude e à filosofia. Assim, vou dar
um exemplo para que eles vejam que tipo de coisa que eu estou pedindo, como demonstração. E aí o Sócrates começa a interrogar o Cleinias. Ele diz: todo homem deseja ser feliz. No diálogo eles vão estabelecendo isso. Todo homem deseja ser feliz. Ter bens é um meio de ser feliz. Entre os bens, que tipo de bens existem? Riqueza, saúde, beleza, bom nascimento, poder, honras, temperança, justiça e coragem, as virtudes, sabedoria, Sofia, sucesso ou boa fortuna, eutuquia. E aí ele diz, não, mas isso aí faz parte da sabedoria. Mas é preciso, porque faz parte da sabedoria porque, no fundo, bem-sucedido é aquele que tem o domínio da técnica, que tem o conhecimento, é ele que vai ser bem-sucedido. Aí ele diz, mas esses bens não são nada por si mesmos, né? Para você ser feliz, você precisa saber usá-los bem. Para isso é preciso ciência, né? Episteme. Nenhum bem vale nada sem prudência, que é a frônesis, e sabedoria. Então, de tudo isso, ele conclui que nada é bom ou mal, exceto, no final das contas, a sabedoria, que é um bem, e a ignorância, que é o mal. Então, a sabedoria é o único verdadeiro bem. Aí ele diz, em vez de riquezas, o que se deve receber de um pai, de um tutor ou dos amigos é a sabedoria, sob a condição de que a sabedoria possa ser ensinada. E o Cleinias concorda que a sabedoria pode ser ensinada. Então, depois dessa amostra, ele fala para os sofistas, é isso que eu quero que vocês façam. Seguindo o exemplo que ele fez, que eles exortem o Cleinias à busca da sabedoria. Ou que então que eles continuem que o Sócrates começou, mostrando qual ciência exatamente que deve ser aprendida. Porque uma coisa é falar a sabedoria em geral, mas o que exatamente precisa ser aprendido? E aí o Dionisodoro ele diz, mas vocês querem que o Cleinias seja sábio? E agora ele não é sábio? Então vocês querem que ele seja o que não é e que não seja o que é. Então vocês querem a sua morte. Vocês querem que ele seja o que não é. Que ele deixe de ser o que ele é, ou seja, que ele morra. O Ctesipo se irrita com essa conclusão. Diz que é mentira, que não tem nada a ver com o que ele está falando. E aí o Eutidemo fala, mas você acha que é possível mentir? Mas para mentir é preciso dizer alguma coisa que existe. Que é, então, é, falamos de coisas que são. Ora, dizer o que é dizer a verdade. Ou seja, para mentir você precisa falar alguma coisa. Essa coisa que você vai falar, ela existe. Né? Todas as palavras têm um significado, querem dizer alguma coisa. Então, de uma certa forma, tudo que você fala existe. Ao dizer, então, o que você está dizendo coisas que são, existem. Ao dizer o que é dizer a verdade. Então, na verdade, não é possível mentir. Tudo que se diz é verdade. Mentir é uma impossibilidade. O Ctesipo recusa a conclusão, que parece absurda. Ele diz: quem mente não diz o que é. Ele diz: mas o que não é, o que não existe, não pode sofrer nenhuma ação. E não é feito. Falar é uma ação e um fazer. Logo, não se pode dizer o que não é. Então, uma coisa que não existe, ela não pode sofrer nenhuma ação. Ser falado é sofrer uma ação. Então, algo que não existe também não pode ser dito. Por isso, não é possível mentir. Pouco depois, o Sócrates intervém para apaziguar os ânimos, né? Porque o Ctesipo começa a se irritar com essa forma de discutir. E ele diz assim: aceitemos o modo de falar dos sofistas. Se eles podem destruir esse jovem e fazê-lo reaparecer virtuoso e sábio, que o façam. Né? No fundo, é sempre um joguinho de palavras, mas o Sócrates pouco importa o sentido das palavras. O que a gente quer saber é se eles conseguem ensinar a virtude ou não.
E o Dionysodoro, ele diz, mas você acredita que a contradição existe? Mas para contradizer é preciso falar de um mesmo objeto. Ora, se falamos do mesmo objeto, falamos a mesma coisa e não há contradição. Se falamos de objetos diferentes, também não há contradição. Duas possibilidades. Ou a gente fala de um mesmo objeto, nesse caso a gente está falando da mesma coisa, porque está falando do mesmo objeto, ou a gente fala de dois objetos diferentes. E nesse caso não tem contradição, porque falar coisas diferentes sobre objetos diferentes não é contraditório. Eu falo, não é possível contradizer. A contradição é uma impossibilidade também. E Sócrates diz, mas se a contradição e a mentira são impossíveis, também o erro e a ignorância são impossíveis, né? E se o erro e a ignorância são impossíveis, o que vocês vieram fazer aqui? Né? Vocês não tinham vindo ensinar? Mas para que ensinar se todo mundo já sabe tudo? E em vez de responder, evidentemente, o Dionysodoro tenta mudar de assunto, começa a fazer outra pergunta e exige que o Sócrates responda e deixe de lado a pergunta que o Sócrates fez, que obviamente não tem resposta. E aí o Sócrates fala, bom, em um momento, então o Sócrates concorda, ele diz, bom, vamos, tudo bem, se você insiste em recomeçar a me interrogar, eu aceito. E aí, em um momento da intervenção do Sócrates, ele tinha dito que, ele tinha perguntado assim, que outro sentido pode haver nessa frase? E o Dionysodoro, em vez de responder a pergunta do Sócrates, ele se atém à palavra sentido, né? E ele obriga o Sócrates a responder. São seres animados que têm sentidos ou também os inanimados? Aí o Sócrates diz, os animados. Você já viu uma frase animada? Não. Então por que você me pergunta sobre o sentido de uma frase? Então ele está jogando aqui com o sentido da palavra sentido. Então o sentido pode ser o sentido de alguma coisa, né? A palavra cadeira significa cadeira, tem um sentido de cadeira, mas sentido também pode significar os cinco sentidos, por exemplo, a visão, a audição e todos os outros sentidos. Quem é que tem sentido? São os animais, são seres animados ou são seres inanimados? Uma cadeira, uma mesa, isso aí não tem sentido. Só os animais têm sentidos. Então, o Sócrates concorda. Aí ele fala, mas você já viu uma frase animada? Não. Então, por que você está me perguntando o sentido de uma frase? Se ela não é animada, não tem sentido. Aí o Sócrates diz, é verdade, é que eu me enganei. Ou não. Eu me enganei ou não? Ele pergunta. Porque se você disser que eu não me enganei, então eu estou certo em atribuir sentido a uma frase. Mas se eu estou errado, se eu me enganei, então você que está errado, porque você disse que era impossível enganar-se. Aí ele diz, o raciocínio que você faz, ele cai por terra. Ele derruba o adversário, mas ele cai junto com o adversário. E, obviamente, o sofista não tem resposta para essa crítica. Então, o Sócrates retoma o diálogo com Clínias, falando, não, peraí, vou continuar aqui. Ele acalma o Ctesipo, que está quase insultando os sofistas. Ele diz assim, Ctesipo, calma. Eles ainda não quiseram mostrar o conhecimento maravilhoso deles. Né? Eles preferiram ficar só de brincadeira. Então ele fala assim, vamos retomar o diálogo com Clínias para ver se a gente consegue obter a participação séria dos sofistas. Né? Então, o que saber se deve buscar? Né? A gente deve buscar. Então ele começa o diálogo com Clínias. E aí ele vai estabelecendo uma série de conclusões. Então, saber que a gente deve buscar é o que é útil. Por exemplo, saber onde há ouro. É útil? Não, porque o ouro sem a sabedoria para usá-lo não é útil. Então, se você ficar milionário, ganhar na loteria, mas não souber usar o dinheiro, gastar tudo com besteira, não vai ser útil, vai te fazer mais mal do que bem. O mesmo vale para as outras ciências. Né? Então, a do administrador, a do médico, ou qualquer outra ciência que produz um bem, se você não souber utilizar esse bem, essa ciência é inútil. Então, é preciso uma ciência que não apenas produza algo, mas que ensine a usar o que produz.
que fabrique a lira e ensine a tocar ao mesmo tempo. Mas, claro, são duas ciências diferentes. A arte de fabricar a lira e a de tocá-la são diferentes. Então, a gente precisa encontrar uma em que ela seja a mesma. Será que é de fazer discursos? Então, parte da arte da encantação. A arte de fazer discursos é parte da arte de encantação. Mas a arte de encantação é usada em escorpiões, em serpentes. A arte do discurso, da mesma forma, em vez de encantar um escorpião ou uma serpente, é para encantar os membros da Assembleia e da multidão, para acalmá-los. Então, será que é essa arte de fazer discursos? Não, porque aos que fazem belos discursos e não sabem usá-los bem. A mesma coisa vale para a arte dos generais, né? O general, ele conquista uma cidade, mas depois não é ele que administra a cidade, ele põe na mão dos administradores. Então, a arte da guerra, a arte dos generais é uma espécie de caça aos homens. E da mesma forma, a caça, quando você é, é, caça um animal, depois você dá o animal para o cozinheiro cozinhar. Então, não é a arte da caça que ensina a usar o bem que é produzido pela caça. Aí, nesse ponto, o Crichton se espanta com a qualidade das respostas do jovem Cleinias, né? Ele diz, mas Sócrates, foi o Cleinias mesmo que está respondendo tudo isso? Ou será que foi você que disse? Eu só disse, não, foi o Cleinias. Então, daí ele continua, né? A política ou arte real parece ser a ciência desejada, né? Porque o general e os outros artesãos, eles põem em suas mãos o que produzem. Ou seja, quando você conquista uma cidade, você coloca a cidade nas mãos de um administrador que tem uma ciência de administrar a cidade, ou a arte real, né? A política. Então, dirigindo tudo, assim, ok, parece que é essa, então é a ciência que a gente tem que aprender. Mas o que que ela faz, né? Dirigindo tudo, que resultado produz a política? Da mesma forma, como assim que resultado? Então, a medicina, ela produz a saúde no doente. A agricultura produz alimentos. E a política, o que que ela produz? Ela deve ser um bem. Mas a gente tinha estabelecido que o bem é uma ciência, certo? Então, qual é a ciência que a política produz? Se a política é o que torna as pessoas melhores, mais sábias, dando-lhe ciência para poder oferecer alguma vantagem e felicidade, que ciência é essa? Né? Que ciência a política deve dar às pessoas? Então, como se tivessem voltado de volta ao ponto de partida. Aí ele pede a intervenção dos sofistas. Tá? O Sócrates diz: é, será que vocês não podem ajudar a gente? A gente está num ponto meio sem saída, que a gente não consegue encontrar o caminho. Vem ajudar a gente, né? Ensina de verdade, a sério, a sabedoria de vocês, né? Ajuda a gente a encontrar a resposta. E aí Eutidemo diz: bom, eu devo te ensinar essa ciência ou provar que você já tem? Aí o Sócrates fala: não, que eu já tenho. Muito mais fácil, né? Na minha idade, se você me provar que eu já tenho, eu fico muito mais feliz do que se eu tiver que aprender. Daí ele pergunta: mas tem alguma coisa que você sabe? Ele diz: sim. Bom, então você sabe, pelo menos nesse ponto. E se você sabe, então sabe tudo? Aí o Sócrates: não, há coisas que eu ignoro. Então você é ignorante. Ora, antes você dizia que era sábio. Você acha que ao mesmo tempo o que você é e o que você não é. O sábio não é ignorante. O ignorante não é sábio. Então, se você diz que é sábio e ignorante, está dizendo que você é o que você não é, ao mesmo tempo. Ora, uma coisa não pode ser diferente daquilo que ela é. Aí o Sócrates falou: bom, mas então quem sabe alguma coisa sabe tudo, porque não se pode ser sábio e ignorante ao mesmo tempo. Ele é isso. Eutidemo se propõe demonstrar ao Sócrates que de fato ele sabe tudo, né, o Sócrates. Ele pergunta: você tem algum saber? Ele fala: sim. Ah, e é pela causa desse saber que você o possui. Ele diz: sim. Aí o Sócrates acrescenta: se você estiver falando da alma. Eutidemo fala: não perguntei qual é essa causa. Responde só o que eu te perguntei. É por essa causa que você sabe. Quer dizer,
Ele está querendo fazer o Sócrates cair numa pegadinha uma pegadinha com as palavras, né? Então, ele diz, é, Sócrates, responde só o que eu te perguntei, sem acrescentar mais nada. Daí, o Sócrates fala, mas se eu não entender direito o que você está me perguntando, eu te digo, não interessa. Você vai entender alguma coisa, você responde conforme o que você entender. Então, Sócrates percebe que o Eutidemo quer só fazê-lo cair numa contradição, jogando com o sentido das palavras, mas, enfim, decide continuar com a brincadeira. Aí ele pergunta, você sabe sempre graças a essa causa, ou às vezes é por uma outra? Aí o Sócrates fala, sempre que eu sei, é por essa causa. Porque o Eutidemo quer que o Sócrates diz, eu sei sempre. Eu sei sempre por essa causa. Quer dizer, eu sei sempre. Então, se o Sócrates diz eu sei sempre, ele admitiu que ele não queria admitir no início, ele perdeu. Então, ele diz, o Sócrates prudentemente diz, sempre que eu sei, é por essa causa. Aí o Eutidemo alega que Sócrates admite, mesmo assim, o Eutidemo alega que Sócrates admite saber tudo, já que ele disse que sempre sabe tudo, né? Ou seja, ele sabe sempre pela mesma causa, né? Ele sabe, e tudo que ele sabe sempre pela mesma causa, enfim. Então, o Eutidemo fala, você admitiu aí que você sabe tudo. Aí o Sócrates, então, decide usar o mesmo tipo de raciocínio contra os sofistas e pergunta ao Dionísio, você diz que eu sei tudo, mas será que eu sei que as pessoas honestas são injustas? Aí o Dionísio fala, claro, você sabe, as pessoas honestas são justas. Eu falo, não foi isso que eu perguntei. Eu sei que as pessoas honestas são injustas? Onde é que eu posso ter aprendido isso? E aí o Dionísio, não, nenhum lugar, isso aí você não sabe. Eu falei, bom, tá aí uma coisa que eu não sei. Você estava falando que eu sei tudo. E aí, vendo que o seu irmão caiu na mesma cilada que eles vinham fazendo com todo mundo, o Tidemo repreende o Dionisiodoro por ter caído no truque. E o Sócrates, logo em seguida, pergunta, mas Eutidemo, você não concorda com seu irmão? Eu achei que ele sabia tudo. Como você pode discordar dele? E aí, enfim, para não ficar muito tempo no vexame, o Dionisiodoro começa uma outra linha de, de perguntas contra o Sócrates, né? E aí o Sócrates compara os sofistas à Hidra e o caranguejo que atacaram o Hércules juntos, né? E fala, bom, vocês são como a Hidra, né? Cortam uma cabeça, aparece mais duas. E aí ele pergunta para o Sócrates, o pai do teu irmão materno é diferente do teu? Ele fala, o pai do meu irmão materno é o Queridemo, e o meu é o Sofronisco. Aí ele diz, bom, o Queridemo não é teu pai. Não. Então ele difere do pai. Ele não é o teu pai, então ele difere do pai. Difere do teu pai, então que ele difere do pai. Você é o mesmo que essa pedra? Não. Bom, o que difere de alguma coisa não é essa coisa. Logo, se o Queridemo difere do pai, ele não é pai. Ou seja, ele não é o pai do teu irmão materno. E a mesma coisa a gente pode dizer pro teu pai. O Sofronisco não é o teu pai, porque se ele não é o pai do teu irmão materno, ele difere do pai, então ele não é pai. Daí o Ctesipo toma a palavra, né, ouvindo esse monte de besteira, ele toma a palavra e revira o argumento contra os sofistas. Ele diz, mas então o teu pai é pai de todo mundo. Aí o outro diz, é. Então ele é pai de todos os animais, dos veados, dos cachorros, que são teus irmãos. Ele diz isso, claro, num tom sarcástico, quase ofensivo, né? Então o, o sofista, para se defender, ele diz, sim, mas o seu também. Ele diz, então você tem um cachorro, né? Um cão como pai.
Eles, sim, e você também. E o Dionisiodoro procura, então, provar essa tese absurda, né? Ele diz para o Ctesipo, você tem um cachorro? Ele diz, sim. Esse cachorro tem filhos? Ele diz, sim. Bah, então, esse cachorro é pai, e ele é teu. Então, ele é teu pai. Você admitiu, é teu pai. Você é realmente filho de um cachorro. E aí o Eutidemo diz a Ctesipo, beber um remédio... Bom, então ele começa... Desde que termina uma, já começa a outra, né? Emenda uma pergunta na outra. Quase que para não dar tempo de pensar e de respirar. Então o Eutidemo começa uma outra pergunta e diz ao Ctesipo, beber um remédio é um bem para o doente? Ele diz, sim. Então será um bem beber o máximo possível, né? Porque um bem a gente quer sempre o máximo de bem possível. Aí o Ctesipo, para não se contradizer, entrando no jogo um pouco, ele disse: isso mesmo, se ele tiver o tamanho da estátua de Delfos. Aí ele tenta por um outro ângulo, né? O Otidemo tenta atacar por um outro ângulo. É bom ter sempre coisas boas. O ouro é uma coisa boa, então é sempre bom ter o máximo sobre si. Até aí vai concordando. Então seria ótimo ter 3 talentos na barriga, um na cabeça e também nos olhos, né? Ter ouro na barriga, dentro da barriga, dentro da cabeça e nos olhos. E aí o Ctesipo fala, sim, claro, né? Os citas mais afortunados, eles têm muito ouro em seus crânios. E ele fala assim, inclusive, né, pelo mesmo raciocínio que você tinha feito com o cachorro e o pai, né? Então, os crânios são deles, né? E são ornados com ouro. Então, eles têm ouro nos seus crânios. Inclusive, eles bebem nesses crânios e olham os próprios crânios enquanto bebem. E aí o Ctesipo como vai tomando gosto por essa brincadeira e, os sofistas perguntam, né, é possível unir a voz a coisas mudas? Aí, aí o Ctesipo fala, mas espera aí, existem coisas mudas? Aí o sofista fala, sim. Aí ele diz, mas então todas as coisas são mudas? Ou todas falam? Aí ele diz, nem uma coisa nem outra. Eu digo, perdeu, você disse sim, não é. Elas não são mudas, elas são mudas e falam ao mesmo tempo, né? Ou seja, você cai em contradição. E aí, ouvindo toda continuando com Sócrates um pouco essa mesma brincadeira, né? E concluírem que então Sócrates, por um mesmo tipo de raciocínio, eles concluem que o Sócrates pode sacrificar os próprios deuses, né? Pegar o deus, colocar no altar e sacrificar. Então, depois que eles chegam nessas conclusões absurdas, toda a plateia, toda a assembleia começa a rir, né? Cai no riso e começa a aplaudir. O Sócrates observa fazer esse tipo de discurso, ele pode destruir a argumentação do adversário, mas ele destrói também a do próprio sofista. E ele aconselha, fala, aconselho vocês para não passar vergonha, a guardar esse tipo de discurso para vocês, né? Vocês podem conversar entre si e tal, mas não diante de uma grande assembleia, né? Porque esses argumentos aí são meio ridículos. E além disso, tá vendo Tesipo como ele aprendeu rápido? Então, melhor vocês não discutirem na frente de uma assembleia, porque senão os outros vão aprender muito rápido o que vocês têm para ensinar e vocês não vão ganhar nenhum dinheiro com isso. Eucrito, ouvindo tudo isso, ele conta só, Sócrates, eu não quero. Quem sou eu para repreender o Sócrates, né? Para repreender você? Mas eu vou te contar um negócio. Eu encontrei um cara que assistiu essa discussão, é uma espécie de escritor de discursos. E ele me disse que, ele vendo isso, ele falou assim, não, mas filosofia não tem valor nenhum, né? Aí o Sócrates fala, não, mas peraí, quem é esse daí? Eu sei que tipo que é aquele tipo que navega, que está
entre a filosofia e a política, né? É um cara que faz discursos, mas sem usar esses discursos na política. Ele, ao mesmo tempo, ele tem uma certa é, meditação filosófica sem entrar muito a fundo. Então, ele está entre a filosofia e a política. Esses homens, esse tipo de homens são daqueles que se consideram os mais sábios. Eles veem os filósofos como um obstáculo, né? Então, quando ele diz filósofos, claro, ele está falando filósofos como o Eutidemo e o Dionysodoro, né? Sofistas. Eles veem esses filósofos, entre aspas, como um obstáculo à sua reputação, porque às vezes eles estão fazendo um discurso e vem um desses daí e contradiz e faz com que eles caiam em contradição. Então, eles procuram, para se proteger, né, para se vingar ou se proteger, eles procuram destruir esse tipo de... a filosofia como um todo, né, os filósofos cobrindo-os de ridículo. Aí o Sócrates fala, mas espera aí, será que são realmente tão superiores, né? Então, será que são realmente tão superiores? Quem participa de duas coisas, no caso política e filosofia, tem apenas parte de cada uma. Então, se as duas coisas são boas, com finalidades diferentes, então eles são inferiores nas duas. Porque, né, como ele participa, ele tem apenas parte, ele vai ser inferior na política ao político, que faz só política. E ele vai ser inferior ao filósofo na filosofia, que faz só filosofia. Então ele vai ser inferior tanto ao político quanto ao filósofo. E se uma das coisas é boa e a outra é má, então eles são inferiores tanto aos políticos quanto... não, então eles são inferiores aos que praticam a boa e superiores aos que praticam a má. Aí ele conclui que, na verdade, Criton, qualquer atividade vai sempre ter um monte de praticante medíocre que passa vergonha. E é sempre uma minoria que é excelente. Não é assim no esporte, na ginástica, sempre tem uma multidão de gente que pratica, que é medíocre, e você tem um ou outro que é excelente. Então, na filosofia é a mesma coisa. Você vai ter também um monte de gente que pratica, que fala essas abobrinhas, que faz esse tipo de filosofia, né, de erística, do Otidemo e do Dionysodoro, mas isso não quer dizer que a filosofia em si não preste, né? Então, não é uma razão para abandonar essa atividade, sobretudo se ela é boa e nobre como a filosofia. E assim termina o Eutidemo.